Boa noite. Estou eu aqui na quarta-feira, às 20 horas, com vocês, falando hoje um assunto muito legal que diz respeito a essa imagem linda que a gente tem aqui, né? Eu queria saber primeiro se vocês estão me ouvindo. Se não estiverem me ouvindo, me falem, me enxergando bem. Mas eu queria hoje falar aqui sobre necessidades versus desejos, que muitas vezes nós confundimos muito tudo isso. Desculpa, gente. Né? E é muito legal a gente, na vida prática, nós sabermos distinguir entre as nossas necessidades mesmo. Eu sempre falo, né? Eu me lembro muito na administração, quando eu fiz faculdade, que essa era a questão, aquela questão da necessidade de água ou Coca-Cola, né? Hoje, nem pensar a história da Coca-Cola, né? O pessoal já tem mais consciência. Mas aqui é uma necessidade. Nós não podemos viver sem água, correto? Mesmo suco, até a gente pode viver sem, ou outro líquido, mas água é uma necessidade, né? Então, é essa diferença que a gente vai falar aqui. Por exemplo, eu posso viver sem esse colar lindo que eu amo de paixão da ametista, né? Mas eu posso morrer de frio se eu não tiver um agasalho, né? Então é essa diferença que nós vamos vamos falar aqui, e quem quiser saber mais, né, fica aqui comigo, que meu nome é Cibele Criete. Se vocês estão assistindo essa transmissão ao vivo, é porque vocês estão inscritos, que é só para inscritos no canal. Então, seja muito bem-vindo e continue aqui comigo, né? Que nós vamos falar da Lua, do Sol, de Câncer, de Leão, Capricórnio também, provavelmente Aquário, que é o signo oposto a Leão, que é o signo do Sol. Câncer é o signo da Lua. Capricórnio é o signo oposto a Câncer. Então, a gente não pode falar de um se não fala do outro. E esses regentes, que a gente chama de luminares, dentro da astrologia. A Lua e o Sol são extremamente importantes para a Terra, correto? E eles são chamados de luminares. Isso, luminares. Eu estou ouvindo, não tá, mas é isso mesmo, tá, gente? Deixa eu tomar uma água, que isso é uma necessidade para mim. Qual é a sua necessidade? Essa é a minha pergunta que eu faço. Você sabe o que fora a água, fora a alimentação, você sabe qual é a sua necessidade como ser humano? A sua necessidade na sua vida. E aí a gente vai se aprofundar, porque aqui no meu canal, né, a astrologia do marketing da alma, que a Cibele Criete, astróloga, fala, não é uma astrologia, na maioria das vezes, não é uma astrologia superficial, que a gente chama de mundana, né? Que é uma astrologia mais ligada às coisas materiais. A minha astrologia é uma astrologia mais profunda. Então, nós vamos falar das necessidades da alma, né? Daquilo que está dentro de nós. Então, quem quiser, continue comigo aqui, que nós vamos falar sobre essas necessidades internas que nós temos. Qual é a sua necessidade interna, né? Emocional. A emoção que você precisa para estar bem. Fique pensando um minutinho aí, tá? Que eu vou tomar essa água.
Mais ainda, né? Eu vou desligar aqui para vocês enxergarem melhor. Vou desligar aqui, vamos ver se funciona. Agora vai. Para vocês enxergarem melhor essa linda imagem que tem aqui, né? E vocês respirem lento e profundamente comigo aqui. Fiquem olhando essa imagem e tentem responder essa pergunta, ou pelo menos refletir sobre essa pergunta. Qual a necessidade emocional que você tem? Que emoção que você sente que precisa para ficar bem na sua vida? Tá? É isso que a gente fala de necessidades da alma, né? São necessidades emocionais que nos deixam bem. Reflitam um pouquinho, respirando, porque é muito importante isso, gente. Muito mesmo. Vou dar uns minutinhos aí para vocês. Olhem o olhar dessa criança. E eu estou com uma imagem maravilhosa aqui. Vocês conseguem ver também aí, mas aqui eu vejo com a maior nitidez. É uma imagem muito linda da criança mamando. O que vocês receberam ao sorver o leite da mãe? Voltando agora, respirando. O que vocês receberam daquele leite? Aqui nós estamos falando o que aquele leite continha, né? Em termos emocionais. Aí nós vamos falar da lua. Por isso que eu falei de câncer, né? Que nós íamos falar de câncer, que é o signo da lua na astrologia, que é o signo referente à mãe, referente à família, referente ao passado, que nós estamos vivendo muito agora todas essas questões. Então, o que nos rodeia nesse período até o dia 20, 21, se não me engano, de julho, que vai entrar Leão. Leão também é a família, a nossa criação, mas tem mais referência à criança, né? Aos filhos, ao que a gente cria à nossa volta. Mas Câncer, ele tem referência, ele se refere ao passado nosso, né? A essa época de criança, a época que nós estávamos na barriga da mãe, sendo gestados, e que também recebíamos como alimento do líquido amniótico da mãe uma emoção. Entenderam? Eu não estou falando especificamente do alimento da química, né, que a gente recebia, mas eu estou falando porque a astrologia é tudo por metáforas e ela funciona muito bem assim, né, por analogia. E isso existe. E o que contém ali, o que continha naquele líquido, né, junto com a química, que é a parte, vamos dizer assim, material, que não é tão material, né? Mas o que continha ali, que emoção que era passada para nós?
né? Eu com a minha mãe, vocês com a mãe de vocês, gerados a gente foi. Pode ser que não tenha sido amamentados com o leite da mãe, mas gerados nós fomos, senão nós não estaríamos aqui. Então, na barriga continha aquele leite. Qual emoção era? Né? Vamos tentar abrir a nossa cabeça nesse sentido, que é muito importante essa conversa aqui. É uma terapia até, né? Não é só uma transmissão de conhecimento, mas o que continha, né? Como estava a nossa mãe naquele momento? Ela estava bem no sentido, ela estava alegre, ela estava preocupada, ela estava triste. Isso que eu estou falando, as emoções, né? Que não são só emoções, né, coraçãozinho, são N emoções. Como estava a nossa mãe naquele momento, né? Esse momento que nós estamos vivendo, não digo que seja todo o tempo, esse período até o dia 21 por aí, né? Nós estamos no dia 3, nós estamos revivendo muitas dessas emoções. Entenderam, gente? E essas emoções, só um pouquinho, gente. Tá? Essas emoções, elas vêm para que a gente reviva, né? E se não são emoções legais, que provavelmente, no meu entender astrológico, já há algum tempo, eu sei que na maioria das vezes não tem ali uma mãe que está super, que é o ideal, né? Seria se ela estivesse super relaxada, ou na hora que a gente está tomando mamá ali, né? As pessoas que estão ali estivessem relaxadas, não é muito isso. Então, pede para que a gente tente perceber isso hoje, à nossa volta. Isso acontece muito à nossa volta, gente. Por que isso? Porque tem a ver com a gente, com o que está dentro de nós. Né? Quando nós nascemos com um passado, né? Por isso que quando a gente olha para a astrologia, entende mais profundamente, a gente vê que não existe culpado e nem vítima. Existe um encadeamento de ações e reações que nós vivemos para termos experiências e ir evoluindo, não só como a gente adora, e é preciso também, sem dúvida nenhuma, o conhecimento. Eu amo conhecimento, mas a vivência do conhecimento é a coisa mais valiosa que nós temos. Então, nesse momento, o Sol em Câncer ilumina, traz para fora, puxa para fora, né? E faz com que a gente reviva através das nossas relações, principalmente porque na outra até a live eu fiz no Insta, né? Mas coloquei aqui no YouTube, eu falei sobre isso, sobre as relações, porque Câncer estaria nas relações. Ele está nas relações esse ano. Então, é isso que nós estamos vivendo nas relações. Nós estamos revivendo emoções, né? Que faz parte das necessidades da nossa alma. Olha que legal. Então, eu considero isso um conhecimento muito valioso, né? Agora, a pergunta, né, que eu estou aqui, gente, se quiserem fazer pergunta, podem mandar, tá? À medida que eu vou olhando e vou perguntando, tá tranquilo. Mas eu faço aqui a pergunta que eu sinto que provavelmente vocês possam estar se perguntando. Mas, Cibele, como eu posso saber se isso é verdade? Aí existe o teu mapa, né? Aí que é legal o mapa, nós ligarmos o mapa astral, o mapa natal, o mapa da vida, volto a dizer a mesma coisa, com
a nossa vida, com o nosso dia a dia, para nós fazermos as nossas conexões neurais e termos essa ciência, essa consciência, pô, aquilo é verdade mesmo. Aí a gente começa a trazer a recordação, porque o signo de Câncer, junto com o seu regente, que é a Lua, ele tem a ver com, ele é responsável organicamente do corpo pela nossa memória, tá? Então, pessoas que têm câncer forte no mapa ou cancerianas, geralmente, ou aonde ela tem câncer ali, geralmente ela tem uma memória muito boa. Vamos voltar ao nosso mapa do ano, né? Mapa de 2024, que nós estamos todos vivendo, né? Que depois eu vou pegar. Deixa eu passar já aqui, gente, tá? Opa, errei de controle. Vamos lá, peraí, gente. Ó, a lua, o sol, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó. Aqui está o mapa de 2024 que eu estou usando como exemplo, tá? Esse exemplo que todos nós estamos vivendo. Então, o mapa, Câncer está na casa dos relacionamentos. Então, o que está acontecendo? Vamos voltar lá para a imagem da criança, no Babies. Tá? O que está acontecendo? Nós estamos trazendo nos relacionamentos as emoções, porque Câncer é emoção, que nós tivemos quando criança, que nós trazemos lá na época que nós éramos crianças, estávamos sendo gestados na barriga da mãe. Voltando, qual emoção que você recebeu da sua mãe, né? Que tem a ver com o líquido amniótico, com esse leite materno da mãe, que você precisa, que nem água. Vocês conseguem lembrar? Qual emoção, como é a sua mãe emocionalmente? Pensem nisso que fica mais fácil vocês trazerem, porque eu não tenho o mapa de vocês, né? Por exemplo, vou dar um exemplo lá do mapa que eu tinha colocado ali, que é o mapa que eu coloquei agora, o mapa do ano, né? Para a gente usar como exemplo. A Lua, que é o regente de Câncer, está em Leão. O que quer dizer que essa pessoa pode ter recebido? As pessoas podem ter recebido ou uma liderança muito forte, né? Ou alegria. Como é a Lua, a gente coloca o inverso, tá? Porque a Lua, ela geralmente ela traz uma sombra, né? Até porque nós éramos crianças, nós não tínhamos consciência. O Sol é a consciência, é a lucidez, né? Nós estamos falando de Câncer. Câncer é a sombra no sentido de nós não conseguirmos enxergar. É como se nós estivéssemos de olho fechado, né? Estivéssemos dentro de casa, né? Não fora. Então, fora tu já consegue enxergar melhor. Então, essa emoção que nós necessitamos, ela pode ser uma emoção que não seja tão agradável assim. Mas a gente necessita. Por quê? Porque é como a gente se sente em casa. Por quê? Porque no passado, com a nossa mãe, seja recebendo leite materno, ou seja, na família, nós tínhamos essa emoção forte na nossa recordação, tá? Então, eu vou agora dar uns exemplos, né? Como em cada casa, em cada signo, né? Mais ou menos que é parecido, né? Eu vou dar uma passada para vocês terem uma ideia de qual emoção que a criança em nós
né? Porque a criança em nós, ela não tem consciência e ela ainda existe, ela está aí. Nós estamos passando por um momento muito forte de cura da nossa criança ferida, né? Nossa criança, como eu falei no outro vídeo, rejeitada, abandonada. Então, independente se você foi ou não abandonado ou rejeitado, mas o que importa em câncer é o que a gente sente, né? Por isso que não adianta conhecimentos e conhecimentos se nós não vivemos a emoção. Então, exemplo, nós podemos sentir uma criança rejeitada hoje, chega uma pessoa e ela não nos rejeita, mas nós percebemos isso, né? Pelo nosso, porque ela, por exemplo, vou dar eu aqui tomando água, ela foi tomar água e deu uma olhada para lá. Ah, essa pessoa já está me rejeitando. Por quê? Porque na infância dela, sempre quando a mãe, principalmente a mãe ou alguém da família, mas aqui a mãe é muito forte, tá, gente? Mas pode ser, vamos abrir um pouco a mente aqui, porque eu não estou com o mapa de vocês. Pode ser que a mãe, a mãe para vocês era o pai, no sentido de mais amoroso, ou tinha características mais femininas nesse sentido, mais emocionais. Então, o que acontece? Voltando ao exemplo, sempre quando essa mãe ou esse pai iam tomar água, eles faziam alguma coisa que não necessariamente ou não olhavam para ti, ou alguma coisa, e naturalmente você já achou que você estava sendo rejeitado. Porque, voltando, a lua é o sentimento, e é do passado, e não é só do passado de quando você era criança. Vamos mais longe, é o passado de outras vidas ou outras existências. Acredite você ou não, mas quando nós falamos em astrologia, nós falamos em universo. E um universo que nós vivemos em vários mundos, tá? E esse mundo é a Terra que nós estamos, mas nós temos vários universos e mundos, vários no sistema solar e fora. Então, ficou disso, no caso, esse exemplo, a rejeição, o abandono. Então, quando ela vê alguém tomando água, vai vir isso. Ou alguém que parece a mãe, vai vir isso. Entenderam, gente? Assim que funciona. Então, percebam muito o que está acontecendo à volta. Percebam as emoções que vêm, percebam o que você está percebendo do outro. Na maioria das vezes, não é bem aquilo que a gente vê. O que a gente vê não é o que a gente vê, entenderam? Porque a gente vai rever, na maioria das vezes, ainda mais quando nós estamos vivendo um período canceriano com a Lua, tá? Então, essa emoção, voltando às necessidades, é uma necessidade de você se sentir pertencida, com pertencimento. Essa palavra é muito usada em terapia. Então, esse pertencimento vem, nesse exemplo que eu dei, não é quando tem amor, quando a pessoa vem a te abraçar. É quando a pessoa vira de costa, toma uma água e você percebe que ela te rejeitou, te abandonou, ou realmente quando acontece isso. Porque na maioria das vezes a pessoa vem já com esse preconceito, pré-sentimento, e o sentimento é o que liga um ao outro. Não é o pensamento somente, é o sentimento, é a coisa mais forte que nos liga. Então, nós vamos ter pessoas à nossa volta que tenham isso também, tá? Então, por isso a importância de observar de uma forma mais, aí sim, racional, tá? Porque são as vivências que vão acontecendo e que você vai se ligando. Se você sabe o seu mapa, melhor ainda. Por quê?
Porque ali no seu mapa, deixa eu passar o exemplo do mapa aqui. Meu Deus do céu, eu errei aqui de novo. Ó, deixa eu passar o exemplo desse mapa. Ó, aqui no mapa de novo, ó, aqui no mapa, de novo, aqui o mapa está um exemplo. Lua em Leão, o mapa desse ano, né? Então, qual é o sentimento que vem? Vamos dar não que seja esse mapa do ano, esse mapa, tá? Vamos dar um exemplo que seja de uma pessoa, né? Então, a pessoa tem lua em Leão, você tem lua em qualquer um dos signos, pode ser em Leão, mas pode ser nos outros 11 signos. Eu não sei porque eu não estou com o seu mapa. Em Leão, o sentimento é mais do que nunca da criança, porque Leão é criança, porque Leão é o ego, né? O ego no sentido de sentir muita necessidade, por isso a história do leão, né, com aquela juba, que é muito vaidoso, que precisa ser aplaudido. E é isso, a pessoa tem muita necessidade de reconhecimento, de aplauso. Lembre, o leão é o signo do sol, isso aqui é um olho, né? Então ela tem muita necessidade que fiquem dando atenção, que olhem para ela. Então, qualquer movimento que a pessoa faça assim, e ela está conversando, ela vai achar, né, que ela foi rejeitada, que ela foi abandonada. E eu estou falando esse exemplo porque esse ano nós estamos sentindo muito isso. Está pegando muito esse ponto, né? E é nas relações, tá? Então, o leão é um exemplo, né, de um sentimento que a pessoa necessita, que é de reconhecimento, que é de atenção, né? Que é de alegria, porque provavelmente ali não tem muita alegria, né? Porque a lua, ela fala daquilo que necessita, por isso que eu falei, necessita, tá? É um sentimento que ela veio trazer para ela, e é ela com ela, que os outros não vão dar. Os outros não vão dar para que ela busque isso. Aí, como é que ela vai buscar? Por isso que nós falamos que a lua é a necessidade da alma que alimenta quem é o espírito? O sol. O sol de cada um, né? Então, por quê? Por que isso, gente? Porque o espírito é o sol. Na astrologia, a lua é a alma, necessidade da alma, né? Por isso que o meu trabalho se chama marketing da alma por causa disso, né? Ajudar a achar no mapa das pessoas as necessidades da alma. Mas olha, posso perguntar, mas Sibeli, necessidades da alma? Poxa, mas isso não é uma coisa boa a pessoa querer reconhecimento, é muito complicado isso. E se ela não tiver? Né? Mas isso não é ruim? Que alma é essa que quer? Aí que tá. A alma, lembra? Ela é a metadezinha aqui. A alma, que é a lua. Opa, deixa eu pegar aqui, gente. Ó, aqui, ó, essa imagem. A lua, ela é alimentada por quem? Pelo sol. A lua é um planeta, não é uma estrela. Então, quem alimenta ela? O sol. Ela é um ser, é um corpo sem luz. Por isso que é uma necessidade. Então, qual é a necessidade que ela precisa? Ela precisa do sol, né? Para ela alimentar quem? A Terra. Quem é a Terra para nós? Que eu já falei em outros vídeos. A Terra somos nós. Né? Dentro da astrologia, ali o ascendente é a Terra, no seu mapa. É a tríade Pai, Filho e Espírito Santo, né? Para quem conhece a religião, mas saindo da religião, é isso pelas funções que tem cada um. Esse trio calafrio aqui, né? E está mexendo muito conosco esse ano, porque a Lua está em Leão. E nós queremos reconhecimento e atenção, no caso, nos relacionamentos.
Nós queremos que a pessoa que está conosco, homem, mulher, ou seja, não interessa o gênero, mas é o nosso relacionamento íntimo, que nos dê incondicionalmente, sejamos nós legais ou não, que a gente geralmente não é muito legalzinho, ainda mais quando a gente está na intimidade, todos nós, né? Querem que a gente quer que a pessoa dê o que a gente quer e pronto. Só que ela está da mesma forma que nós. E daí como é que fica o negócio? A coisa complica. Por isso que dá os chabu, né? Então, é muito importante nós termos consciência para nós não colocarmos os pés pelas mãos por ignorância. Nós ignoramos o que está acontecendo. Nós estamos falando com a mãe ou com o pai e essa pessoa está falando com a mãe e com o pai. Não é nem conosco que ela está falando. Esse que é o complicado. Quando ela está xingando, brigando, não é com a gente. E na hora ter esse clique, na hora do fervor. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que nós tenhamos mais consciência dessa imagem aqui, corpo luminoso e corpo iluminado. Nós ainda não somos um sol. Nós estamos buscando o sol. E nesse momento de câncer, é necessário, é uma necessidade eu falar isso aqui para vocês. Que eu tenho esse conhecimento da astrologia vivido, não é conhecimento só de teoria. Então, que é isso que o marketing da alma faz. Então, vamos lá, ó. O seu sol, vamos lá voltar. Opa. Vamos voltar no exemplo aqui, né? Como se fosse uma pessoa, esse mapa do ano. Essa pessoa está é Áries, de Áries. Então, o espírito dela, que é o Sol, e ela deve ter consciência, porque o Sol a gente enxerga, é o que a gente enxerga, né? Tem consciência, que ela gosta de conquistas, né? Que ela gosta de brigar por alguma coisa. Isso não é ruim, gente. É a característica do ariano. Seja da forma que for. Na nossa natureza, é importante nós sempre estarmos envolvidos numa conquista. Seja de um trabalho, seja da saúde, seja de que área for da nossa vida. Porque isso nos move, nos dá motivação de viver. É importante. Legal? No caso, essa pessoa aqui, ó. Tá? Mas ela tem a lua em leão. Mas ela quer reconhecimento pelas conquistas dela. Né? E aí? Ela quer fazer as conquistas e quer que as pessoas façam assim, ó, aplaudam ela. Mas se as pessoas não estão aplaudindo, como é que ela vai fazer? Ela vai ter um conhecimento através da astrologia e vai saber que primeiro ela precisa olhar para ela e aplaudir ela mesma, para que as pessoas a aplaudam. Senão ela não vai receber isso. E aí a gente vê que é o olho, é a luz. Nosso olho, ele tem luz. Então, aonde ele coloca, onde nós colocamos o olho, é iluminado. E aí nós precisamos fazer com a lua em leão, nós precisamos fazer isso aqui, ó. Olhar para si e ver que, quem sabe, a gente não estava... Estou dando o exemplo do mapa aqui, como se fosse uma pessoa. Quem sabe, nós, com a lua, com o sol em Áries, que é da onde vem a luz, que é a nossa estrela, nesse caso, nesse sol em Áries, nesse exemplo, essa pessoa precisa olhar para ela e dizer, opa, mas eu que tenho que dar o primeiro passo para fazer essa conquista. Né? Ela, no caso aqui, ó, ela está na casa da família, que é o ano. O ano está mexendo muito com a família, né? Tanto é o que aconteceu no Rio Grande do Sul com muitas famílias, né? Então,
O que é? Vamos olhar para a família ou olhar para dentro de nós. Para dentro. Né? Quem tem Sol em Áries na casa 4, que é a casa da família, precisa olhar para dentro, para si, para dentro de si, para suas emoções. E ver e perceber que ela que precisa se amar, né? Que é o que está acontecendo com todos nós, de alguma forma ou outra, cada um no seu mapinha, de algum jeito, nós precisamos nos amar por alguma coisa, né? Tá? Então, só para vocês entenderem um mecanismo a nível de mapa e a nível de dia a dia, né? Mas vamos voltar lá agora, tá? Vamos voltar lá, gente, para corpo iluminado e corpo luminoso, tá? Então, essa tríade, porque a gente não falou da Terra, né? Ó, então, o Sol vai iluminar a Lua. Então, a luz da Lua, a Lua recebe a luz do Sol, né? Então, se o Sol não está bem na nossa vida, que é o seu signo, tá? Seja, a gente estava dando o exemplo do Áries, o Áries precisa estar conquistando alguma coisa, sempre está começando alguma coisa. Senão, ó, a vitalidade dele baixa. Sempre, pelo menos, ele tem que fazer um movimento, e um movimento com a cabeça na conquista de alguma coisa. Vou começar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, não interessa. É o que levanta de manhã, né? Tem que ter motivação. Ele que tem que buscar isso. Aí, ó, o Sol, então, a pessoa tem que estar buscando, ter consciência disso. Legal? Aí tá legal, tá buscando, nesse exemplo, tá buscando alguma coisa nova, tá brigando por alguma coisa para conseguir. Legal, tá cheio de energia, né? O Áries. Vamos falar de Leão é outro, Virgem é outro, Câncer é outro, tá? Iluminou a Lua tá bem, porque o Sol tá bem. E a Terra também, que é nós. Então, o Sol, nosso signo, não estando bem, nada tá bem. Então, a Lua está iluminada. E no caso, essa Lua, ela está num signo, não importa qual seja. Né? Vamos dizer que essa Lua aqui, vamos sair um pouquinho daquele exemplo, vamos dizer que essa Lua aqui, ela está em Touro, né? Então, essa pessoa, ela vai conquistar o quê? Provavelmente a conquista dela seja em função para receber dinheiro, né? Porque a Lua está em Touro. Se ela não estiver bem com o Áries dela, a Lua não vai funcionar, tá? Que é a necessidade da alma de ter dessa pessoa em Touro, com a Lua em Touro. E a Lua em Touro, ela é muito forte. Ele diz que ela está domiciliada, tá? Então, ela não vai conseguir ter, porque ela não deu o primeiro passo. Entenderam, gente, a ligação? E aí vem aqui, ó, a Lua, ela recebe a luz do Sol e ilumina a Terra ainda. Concorda? A Lua, ela tem duas funções. Ela recebe e ela dá. Por isso ela é tão importante na nossa história, tá? Na nossa história de vida, no nosso mapa. Por isso, e ela ela faz um movimento de mudança. Então, aquela criança que recebeu aquele alimento em forma de emoção, que quem vai dizer o que é vai ser a Lua no seu mapa, o signo da Lua vai dizer. No caso dessa Lua em Touro, a pessoa deve ter recebido, né, quando criança, a história, o toque que Touro também tem no corpo, é importante. Ela deve ter recebido isso, ou faltou isso, mais provavelmente faltou. Aí ela vai precisar
o que ela vai precisar fazer? Buscar aqui na energia infinita dela, que é o Sol. Que esteja, vamos colocar outro signo, né? O Sol em Libra. Então, ela vai buscar o quê? As relações dela, ali que está a energia infinita. Ela vai buscar nas relações essa energia, ela se relacionando, essa energia infinita, porque ali está a luz, e aí vai iluminar a lua em torno dela, o ter. Ela não vai ter nada se ela não estiver bem com o sol dela. E também ela vai poder o quê? Ajudar os outros a ter. Aqui está a Terra. Entenderam, gente, essa tríade? Então, tudo é aqui no Sol. Mas Câncer e a Lua que nós estamos vivendo hoje está nos mostrando o que nós necessitamos, a nossa falta, o que falta. Vou tomar água de novo, olha como eu pego a questão da imagem, tá? Reflitam sobre isso, né? Eu dei alguns exemplos aqui, mas reflitam sobre isso. O que falta? E pensem vocês que sabem o seu signo, né? Que eu não tenho o signo da Lua de vocês aqui, mas pensem como é que está o assunto do signo, do seu signo. Se ele está bem, se você está bem resolvido com isso. Isso é uma forma bem simplificada e mais fácil de entender a astrologia e de muitas vezes resolver alguma coisa que a gente fica complicando muito. Respirando. Respirando. Tudo começa no Sol, gente. Né? Tudo começa no nosso signo solar. É a nossa vitalidade, né? Aqui, ó, se a gente for ver essa imagem, aqui, ó, que eu fiz para astrologia da saúde, ó, o que tem aqui, qual o órgão da casa 5, que é a casa de Leão? O coração. Vocês já sabem que o coração tem mais neurônios que o cérebro, né? Isso é comprovado. Quer dizer, neurônios no sentido não só do pensar, mas neurônios no sentido da energia que nós alcançamos, que alcança ao nosso redor. É um campo muito mais aberto, né? Mais amplificado de energia. O nosso, então, como está o coração é muito mais importante do que como está a sua cabeça, né? Então, o coração, ele é o nosso Sol, só que o Sol, que é o seu signo, que é isso que eu posso ajudar daqui, né, melhor, ele pode estar em qualquer área da vida aqui, né? Em qualquer signo, né? Se for em Virgem, se você for um virginiano, o trabalho e a saúde por aqui, eu posso dizer que é muito importante para você, né? Agora, ele pode estar aqui, por exemplo, você pode ter Virgem aqui na casa de Escorpião, aqui, ó, na casa 8, na área da vida de Escorpião, que é a área que diz respeito do dinheiro conjunto de quem você se une, né? Da segurança que você tem em juntar recursos com outra pessoa. Se isso não estiver bem, né, provavelmente o resto da sua vida não vai estar legal, tá? Vamos dar um exemplo. Nesse caso, você tem um Sol Virgem aqui nessa casa, né? E você tem a Lua, por exemplo, aqui na família, na casa em Câncer mesmo, né? Na casa de Câncer. Então, a família aqui, ó, vai pegar muito mais. A primeira área que pega é na família, se você não estiver se sentindo bem
nessas questões de recursos conjuntos, tá? Então, cuidem primeiro para ver se o assunto, pelo menos do seu signo, está bem, tá? Porque agora, nesse momento, você está vivendo, não importa qual signo da lua que você tem, você está vivendo a sombra da sua luz, que é o seu sol, né? Por exemplo, você tem, vamos dar um outro exemplo. Você tem sol em peixes, né? Você nasceu naquele período de peixes, tá? Então, tem o sol em peixes. Então, você tem uma questão, né? Uma clareza com relação à fé, né? A espiritualidade, a tudo que é invisível. Então, você tem algo ali, você enxerga, você tem, no mínimo, uma intuição muito boa, né? Então, vamos dizer que você, agora, nesse momento, que é a sombra que nós estamos vivendo, que é Câncer, né? Lembrando, ó, essa parte aqui, ó, ele está mostrando aqui nesse mapa, é o fundo do céu do mapa, né? Nós estamos lá embaixo, né? Nas raízes, embaixo da terra, né? Aonde tudo é gerado, fertilizado, de tudo gerado, tudo sai daqui, né? Então, você deve estar vivendo muito questões de saúde, né? Você deve estar vivendo muito questões com o seu corpo, né? Porque falando nesse exemplo de peixes, ele tem muito a ver com a mente, tá? Com o invisível, né? Mas com a nossa parte mais de mente, né? A nossa parte mental, a saúde mental. E Virgem tem mais a ver com a saúde do corpo, porque é mais terra. Então, as questões que você deve estar vivendo são questões no corpo. O seu corpo deve estar sentindo o que a falta de saúde da sua mente. Então, é como se tivesse as doenças fossem mais psicossomáticas, entende? Então, tem que trabalhar a cabeça. Tá bom, gente? Isso é um exemplo do que está acontecendo nesse momento. Então, qual a necessidade da alma para você? Voltando. Né? Vamos dar um exemplo. Estou dando um exemplo só. Qual é a necessidade da alma aí? Olhar para o corpo. Por quê? Vai alimentar aqui a mente. Porque o sol está aqui, né? O sol em peixes, ele é ali na mente que você tem uma energia infinita, né? Só que só na mente a gente não vive. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, muita imaginação. Toda a imaginação que você tem, você vai precisar colocar ela em prática, que é Virgem, principalmente aperfeiçoá-la. Então, há uma necessidade da alma de aperfeiçoar tudo aquilo que você inventa, né? Todo quadro que você pinta, né? Toda a arte que você faz, tá? Então, e essa é um exemplo que eu dou aqui com relação a um sol em peixes, ou uma pessoa com signo de peixes, tá? Vamos seguir aqui um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar aí para mim. Então, voltando aqui, ó. Aqui está o começo de tudo, né? Vivemos várias emoções quando criança, muitas emoções. Mas aquela primeira emoção, aquela que fica, né, é a emoção que nós vamos estar buscando de uma forma positiva na nossa vida, especialmente nas relações, né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos dizer que uma pessoa
e vamos fazer um paralelo, né, com os signos. Vamos dizer que uma pessoa tem Lua em Capricórnio, tá? Capricórnio é um signo, vamos dizer assim, pela astrologia, que não se dá bem com a Lua, porque Capricórnio é um signo do trabalho, no sentido de, ó, vamos ganhar dinheiro, vamos parar e de choro, né? Aqui o negócio nós estamos para não perder tempo e para trabalhar, né? Mais ou menos que fala isso Capricórnio. E o signo da Lua é Câncer, nós estamos vivendo, é um signo que dá importância ao sentimento. E se ele não está bem naquele dia, ele não está afim de trabalhar. Ele não vai trabalhar porque ele não está bem, né? E Capricórnio vai chegar, ó, não, vamos lá, não tem disso, né? Disciplina, todos os dias, papapá. Então tá. Então, uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, provavelmente teve uma mãe, que Lua é a mãe, tá? Que eu tô falando mais o específico mesmo, né? E as emoções. Então, ela deve ter tido uma mãe que falou isso para ela. Na hora que ela fez aquele chororô, chegou uma mãe e disse assim para ela, foi meio que uma mãe e pai, né? Capricórnio, ele fala muito, é aquele pai mais severo, né? Que puxa. Então, o que ela vai sentir necessidade, gente? O que vai ser importante para ela? Vai ser importante responsabilidade na vida dela. Para que ela faça o quê? Ela vai repetir o que a mãe fez para ela vai fazer. Ela vai ser boa em colocar as coisas, estruturar as coisas. Ela vai ser muito, muito boa, porque ela não vai ter essa hora, ela vai lembrar, nem vai lembrar da mãe, porque ela nem vai fazer chororô, porque ela já teve uma mãe bem dura, bem exigente, né? Então, ela vai buscar isso na vida. Responsabilidade para que ela seja dura nesse sentido. Legal? Mas eu digo uma coisa, se ela tiver o sol em Câncer, pode ser, ela pode ser uma pessoa que tenha o signo de Câncer, que é o sol em Câncer, com a lua em Capricórnio, já pensou? É o oposto. Tem uma dualidade fortíssima nela, uma oposição forte nela, dentro dela. Ela é uma pessoa que ela acolhe muitas pessoas de uma forma, qual forma que ela acolhe as pessoas? Cobrando responsabilidade dessas pessoas. Viram como é uma mistura, é um quebra-cabeça, um mapa, né? Ela tem uma necessidade da alma de responsabilidade. Mas o sol dela, essa necessidade de responsabilidade, que é de mais dureza, vai alimentar o sol canceriano dela. Vou dar um exemplo de contexto de vida nessa linguagem astrológica. Provavelmente ela vai fazer isso na família. Entende, gente? Então, não existe, o que eu estou falando para vocês, não existe características, qualidades que não sejam boas em nós. Existe uma vida, um intrincado, uma rede, né, uma teia, onde nós vivemos as nossas questões de vida. Tá? Então, aí, o que a gente poderia dizer aí? Né? Que existe, essa pessoa, ela é dura, claro que ela ainda mais com Sol em Câncer, ela tem uma sensibilidade nela. Mas nas questões de fora, ela tem que ser dura. Que a Lua tem, apesar dela ser um reflexo de dentro, oposto, né, na maioria das vezes, ela está em volta da Terra. Ela é externa, né? Entenderam, gente? Então, ela tem uma necessidade
de buscar na vida dela, e ela traz, porque daí a natureza traz, né, responsabilidades, coisas mais assim, práticas, né, mais materiais, mais questões de dinheiro, da estrutura, né, para que ela fique, alimente, vamos dizer assim, o espírito dela, né, como uma grande mãe nessas questões, essas formas, né, de estruturas de vida. Entenderam, gente? Então, tudo tem um porquê, tá? Então, vamos seguir aqui, só para mostrar aqui a Lua, que eu já falei para vocês, que o signo da sua Lua é a sua necessidade da alma, tá? Por isso que dá tanto incômodo, que é a sombra, né? Quando muda a Lua, a gente sente. Lua em Capricórnio, que não é muito sentir muito. Quer dizer, que não aparenta que sente, mas, né? Sente também. Mas a Lua, ela mexe muito com a gente, porque fala das necessidades da gente, que a gente tem e a gente vai buscar fora, tá? E a gente, na maioria das vezes, não encontra. A gente se decepciona e vê. A gente depois vai enxergar, que é o Sol, né? Que a nossa verdadeira realização está aqui, né? A Lua foi só um meio, às vezes, meio desgostoso, não muito agradável, como eu disse, coloquei algumas emoções para vocês, né? Sempre vem de uma forma, como eu disse, Lua em Leão, não é uma criança feliz, é uma criança meio aborrecida já, né? Meia brava, meia. Ela tem dentro dela a felicidade, mas ela veio aprender a colocar para fora isso, né? E aí tá aqui, ó, aqui tá o Sol, né? É aqui, é o que é a nossa luz infinita, que é o nosso signo, né? É através do signo, que é o que está, é a nossa vida que nós criamos ali, que vai nos mostrar, né, o que mais nós realmente, o que é importante para a nossa vida, tá? A Lua, ela nos traz as coisas meio de uma forma que a gente não gosta muito, sabe? Né? Até porque ela é muito mutável, tá? Ó, lembrando, quem alimenta a Lua é o Sol, é o nosso signo, né? O signo da Lua é o signo que nós recebemos o Sol. E é a forma que nós fizemos as coisas na nossa vida. Então, é muito legal, né? Sempre a gente fala, o dom, o que que é? É o Sol, né? O dom é o Sol. A Lua, o signo da Lua, é a forma que a gente faz. Vou dar um exemplo aqui. Sol em Virgem, ou Virginianos. Virginiano eu já dei, né? Vamos dar outro signo aqui. Áries, Touro, Gêmeos. Gêmeos. Sol em Gêmeos, né? A pessoa, dá um exemplo aqui sem ter um mapa, mas vamos colocar Sol em Gêmeos na 4, na casa da família, né? Na área da família. Então, a pessoa, ela tem uma luz quando ela fala, né? Ou ela veio ter, tá, gente? Dependendo da consciência dela. Então, ela veio ter, quando ela abre a boca, ela ilumina, ela traz clareza para as pessoas da família, porque está na família, tá? Levando aqui, ela tem uma lua, eu tinha dito a lua já? Tinha, né? Não? Não. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ela tem uma lua em Sagitário, tá? Então, o Sol é o que ela dá, né? Correto? Ela tem o quê? A natureza dela quando ela abre a boca, ela vai
Dar, o sol só dá, né? É só para fora, por isso que ela é masculino, né? Então, ela vai falar, vai sair dela palavras que iluminam, ou é para ser isso aí, né? A maioria das vezes não é, porque a gente vai conquistar o sol, tá? Então, a lua em Sagitário é aquilo que ela vai receber na Terra. Ela vai receber. Então, ela vai receber, provavelmente, que é a sombra do Sol. É a sombra, não está iluminado. E que tem a ver com o signo dela. O signo dela não é Gêmeos, ainda mais Gêmeos, que é oposição. Então, sem querer, eu botei a oposição mesmo. A lua é em Sagitário. Então, o que ela vai? Ela vai falar, né? E vai receber o quê? Vai receber de que forma? De uma forma sagitariana, que é o quê? Não é otimismo, porque a lua é a sombra. Ela tem necessidade de otimismo. Tá? Então, como é que ela vai saber disso? Não com a Cibele falando com a astrologia, mas a Cibele vai dar um toque nela só. Ela vai saber disso quando ela estiver vivendo a vida dela. É aí que está a Terra, é aqui na Terra, tem a ver com ascendente, tá? É na Terra, é vivendo as experiências. Então, ela vai receber quando ela for uma pessoa otimista, quando ela falar coisas legais, quando ela usar a palavra, né, o sol em Gêmeos, para alegrar as pessoas, para brincar, porque Sagitário, na clareza, é isso. Então, como ela tem a lua em Sagitário, ela provavelmente ela não tem isso. Então, ela precisa fazer isso primeiro, ela precisa criar na vida dela isso. Aí ela vai receber o otimismo. Entenderam, gente? Olha que legal. Então, aqui está a diferença da necessidade do desejo. Entenderam? Nós temos uma necessidade que a Lua mostra inverso, né? No caso, necessidade de expansão, necessidade de otimismo. Legal? Só que a Lua, que é quem está à nossa volta, não vai, principalmente nesse caso como Lua mesmo, não, vamos deixar, não vou falar nisso, vamos por aqui. Então, exemplo, à volta dela vão estar pessoas que não são otimistas. Poxa, daí ela vai começar a se incomodar e aí ela vai com a astrologia, né? Ela vai se tocar disso, que a astrologia vai dizer para ela que aqui que ilumina, que é o signo dela. O signo dela é Gêmeos. Então, enquanto ela não falar nisso, falar o que ela quer, então é aquela máxima, né, gente? Primeiro tu vai fazer para que tu receba. Tu vai dar isso que está em dar. Eu primeiro vou dar para receber. Não é só tu dar as coisas, não. O dar no sentido do fazer. Tu vai criar isso na tua vida. Esse é o dar. Não é a questão de tu dar coisas. Aquela máxima, né? Aquela velha... Não é religioso, mas tem essa velha frase, né? Tu precisa dar para receber. Eu diria melhor aqui com a astrologia. Nós precisamos criar na nossa vida o que a gente quer receber. Aqui no caso desse exemplo, essa pessoa com Sol em Gêmeos, o geminiano, eles querem alegria, que é a necessidade dela, ou dele, alegria, otimismo, liberdade. Mas primeiro, principalmente quando fala, tem que falar isso, criar isso na vida dela, tá?
para que ela receba dos outros. Escute isso, tá? E aí, não vou deixar aqui a Terra, o ascendente para outro dia, tá? Respirem lenta e profundamente, tá? Eu coloquei aqui, não vão precisar descer. As áreas da vida, né? Com as imagens. Ó, aqui a criança, sempre vai ter a criança aqui, gente. Viram as áreas? Câncer e Leão é a criança, gente. Nós vamos estar vivendo esses 2 meses muito a nossa criança. Percebam vocês. Quando a criança vem, eu quero, sabe? Quando ela chora, quando não tem alguma coisa, lembrem, é vocês que precisam criar primeiro, tá? É assim que a gente se torna adulto. É aqui a mesma coisa, tá? Bom, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham... Vamos fechar aqui com a imagem dessa criança maravilhosa, né? Que vocês tenham uma semana bem boa, com muitas percepções com relação a essa criança e o que ela precisa, aquilo que mais incomoda vocês. Isso que está rolando, o que mais incomoda vocês, tá, gente? Percebam, é emoção, é sentimento que está rolando, né? Deixem sair quando tiver aqui com vontade de chorar. Câncer é um signo para chorar, é preciso chorar, tem que chorar, porque alivia, né? E evita doenças, tá bom? E percebam na hora que vocês estão sentindo, pode ser o sentimento que for, tentem entrar nesse sentimento para perceber, porque daí ele vai indo, ele só quer que você olhe para ele, que você coloque luz nele, tá? Um beijo, perguntas deixem aí e o assunto que você quiser para a próxima quarta-feira, tá bom? Tudo de bom e obrigada pela participação.